Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Carlos Alcaraz, finalista do Masters 1000 de Cincinnati. 7 finais seguidas para Carlos Alcaraz. Monte Carlo, Barcelona, Roma, Roland Garros, Queens, Wimbledon e Cincinnati. Nada mal, né? É uma bela sequência, ganhou 38 dos últimos 40 jogos. A gente pode até criticar, pode oscilar, pode perder uns sets por diversão, porque é só assim que se explica como o Alcaraz vai do céu ao inferno dentro de uma partida, mas ele sempre dá um jeito de ganhar. E nessa sequência toda só perdeu na final de Barcelona para o Roger Rune e na final de Wimbledon para Jannik Sinner. Ameaçou algumas derrotas no meio do caminho, mas sempre deu um jeito de passar por cima dos desafios. E hoje vence um Zverev que infelizmente passou mal, né? Tipo, um jogo que claramente sem energia, né? Tipo, uma pena pelo que ele vinha jogando no torneio, né? Ele já disse que tinha se sentido mal contra o Ben Shelton, mas não deu pra ver porque o Shelton pareceu muito pior. Então, assim, eu tava até com expectativas altas para esse confronto, até pela maneira que o Zverev vinha jogando nesses últimos torneios. Mas vale lembrar, né? O Alexander Zverev, para quem não sabe, tem diabetes, né? E pelo jeito deve ter asma também, para ter uma bombinha de asma. Não acho que você tem aquilo por diversão. Usa porque é gostoso, né? E assim, tem dias que parece que o físico dele não vai ajudar. E é uma pena, porque é um jogo que poderia ser muito bom e não foi, né? Tipo, o Alcaraz estava jogando uma barbaridade, né? Acho que isso é nítido. Estava jogando muito bem. Teve um momento ali no jogo que ele quer dar uma chance pro Zverev, porque assim, ele vence o primeiro set 6-4, jogando muito bem, salvou um 0,40 ali, importantíssimo na primeira parcial. E assim, no segundo set ele quebra o Zverev no primeiro game, assim, com um monte de pontos inacreditáveis, fantásticos. Aí ele resolve fazer 4 duplas faltas em um game e é quebrado, né? E aí tem o game em sequência, que o Zverev tá se arrastando, e o Alcaraz dá o game também, porque erra um monte, né? Mas tirando isso, é um jogo que o Alcaraz vai lá e consegue a vitória 6-3, né? Porque, assim, é improvável o Alcaraz perder para um cara que tá se arrastando, né? Tipo, assim, existe um limite para tudo, né? Ele não vai fazer igual, tipo, o Tsitsipas quando perdeu pro Medjedovic lá, acho que eu não sei qual foi o torneio agora que eu vou lembrar, mas que, assim, o Medjedovic não tava andando e o Tsitsipas ainda deu um jeito de perder aquele jogo. Agora, o Zverev, assim, tipo, é um tenista que depende muito do físico, né? Não é um cara que, tipo assim, apesar do ótimo saque dele, né? Ele não ganha tudo na base do saque, entende? Ele joga no fundo de quadra. A qualidade do Zverev sempre foi bater no fundo de quadra, distribuir pancada, sustentar longas trocas de bola. Ele é um tenista que gosta de, tipo assim, construir os pontos dele, né? E a partir do momento que o componente físico fica contra, né? Aí acaba ficando um jogo perdido, né? Tipo, não importa se é o Alcaraz, assim, qualquer tenista enfrentando Zverev nessa condição ia ter muita vantagem, porque ele perdeu o elemento principal do jogo dele, né? E é uma pena, assim, porque a gente podia ter tido um entretenimento maior, né? Esse é um jogo que eu queria falar por muitos e muitos minutos, né? Os dois se levando ao limite, como foi o jogo contra o Rublev, é tanta história para contar naquele jogo. Esse jogo a gente tem um começo bacana, os dois estavam jogando bem no início, o Zverev parecia que vinha para incomodar, mas depois que ele tem essa queda física, vira um passeio. E o Alcaraz, obviamente, assim, tá jogando muito bem, sacando muito bem. E eu acho que isso dá pra falar, né? Tipo, o Alcaraz vem mostrando o melhor nível de quadradura dele em muito tempo. Eu nem consigo lembrar o último torneio que o Alcaraz jogou em quadradura também. Acho que eu vou colocar Rotterdam esse ano, porque tem que fazer justiça e jogou bem lá. É que assim, não foi campeão dominante, tipo Sinner, assim, como tá sendo na maior parte dos seus torneios em quadradura, né? Que ele perde 7 pro Urkats, perde 7 pro Botic Van de Zandschulp, perde 7 pro Deminauer na final, mas ganha, né? E o Alcaraz, assim, pode até perder alguns sets nessa caminhada, mas tá jogando muito bem, né? Passou por desafios duros e venceu um Rublev inspirado, né? E acho que essa atuação de hoje, assim, mesmo que o Zverev estivesse muito abaixo fisicamente, ele mostrou o cartão de visitas dele. E a verdade é que esse ano é a consolidação da rivalidade Sinner e Alcaraz, né? Porque é a terceira final que esses dois vão fazer. E assim, fizeram Roma, fizeram Roland Garros, fazem Cincinnati. É o nível agora do tênis, tipo, parece que agora fica desse jeito, são os caras a serem batidos. E a dúvida que fica é, né? Tipo, como será essa final, né? O que esperar de Jannik Sinner versus Carlos Alcaraz? De um lado, um tenista que tem a quadradura como o habitat natural, o que ele mais gosta, que é o caso do Sinner. Do outro lado, um tenista que quer voltar a ser mais competitivo em quadraduras, porque a gente está falando do Alcaraz, a gente tem que lembrar, ele já ganhou o Masters 1000 de Indian Wells e Miami, ele já tem a Sunshine Double, não no mesmo ano, mas já ganhou os dois, né?
e, se não me engano, ganhou o John Wells 2 vezes. Então, ele tem títulos grandes em quadradura, além do US Open, mas, assim, realmente, se a gente for parar para pensar, o último título grande, né, de quadradura dele é em John Wells de 2024. E antes disso, em John Wells de 2023, porque ele ganhou Miami em 2022 e o US Open também em 2022, né? De resto, ele não ganhou Xangai, ele não ganhou Canadá, ele não ganhou Cincinnati. Então, assim, ele fez a final em Cincinnati em 2023, mas acabou derrotado pelo Novak Djokovic. Então, a questão é, o Alcaraz é um cara que parece querer se provar mais nas quadras duras. É ok, ele tem títulos de ATP 500, já ganhou Pequim, já ganhou alguns títulos lá. Mas agora uma final grande contra o Sinner em uma quadradura, isso vai ser um desafio interessante, né? A minha dúvida é, o Sinner tira as lições de Wimbledon, em que ele jogou de maneira extremamente inteligente, não exagerou, não foi pro overplay como foi em outras oportunidades? Acho que em Roland Garros ele já tinha mostrado que assim precisava jogar não tão apressado e esperando o melhor momento para atacar, e não à toa lá ele ficou muito próximo de um título. Agora, na quadradura rápida, fica curioso para ver, né? E o objetivo do Alcaraz, sem dúvida nenhuma, vai ser tentar tirar a ofensividade do Sinner. E a verdade é que, assim, de todos os oponentes que o Sinner enfrentou até agora, ninguém tem os recursos que o Alcaraz tem no fundo de quadra, tanto ali também a questão do quanto ele consegue se movimentar, se defender e contra-atacar. Eu acho que o Alcaraz ganhou um nível de confiança bem legal após a vitória contra o Rublev, me parece que ele está se sentindo cada vez mais confortável em quadra, e é bom o Alcaraz estar jogando bem assim, porque ele vira um player pro US Open, né? Porque assim, quem viu ano passado, já visto o que aconteceu em Cincinnati, perdendo na estreia pro Monfils, já estava com um pé atrás para ir pro US Open, e foi muito pior do que eu imaginava, né? Agora eu consigo imaginar o Alcaraz indo muito longe no US Open, eu acho que ele chega até a semifinal, entende? Isso é chave, entende? Pelo menos até a semis eu acho que ele chega. Agora, ver o nível que ele vai jogar contra o Sinner, e se ele conseguir ganhar o Sinner, é a demonstração de que ele tem totais condições de chegar no US Open e ganhar o título novamente. Então, curioso, essa partida, novamente, aí o blockbuster entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Eu quero ver aí quem que sai com esse título, que, se não me engano, assim, o Sinner já ganhou, o Alcaraz busca o primeiro, o Sinner ganhou ano passado, inclusive. Então, ver o que acontece agora, essa nova rivalidade aí do tênis. Ainda não acho uma rivalidade lá, tipo, Big Free, muito cedo para isso também, mas eu falo muito também que, assim, em termos de qualidade de jogos, né, acho que o único que tem dois que eu considero épico, né? Que foi o US Open 2022 e o jogo deles esse ano em Roland Garros. De resto, assim, tem algumas boas partidas, mas tem algumas partidas que pra mim são bem superestimadas. Mas quem sabe a gente não tenha mais um super jogo de tênis no segunda-feira. E é claro, nota tinha pude pra ATP, né? Final na segunda-feira? Custa ser amanhã? Assim, eu quero entender isso. Por que eles fazem uma final na segunda-feira? Tipo, quando vai ter um outro torneio acontecendo que é o de Winston Salem. Não faz sentido. Tudo bem que é só 250, ninguém que joga bem em Cincinnati vai para o Winston Salem, mas, assim, final segunda-feira é um negócio anticlimático. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.